Olá, eu sou o pastor Alberto, que a paz de Cristo seja com todos. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 10 da revista Palavra e Vida. Se você está chegando agora no canal e não tem a revista, você poderá baixá-la no site da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida. Hoje nós vamos à lição número 10, cujo tema é fruto ou frutos da tribulação. E o texto base é Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Mas eu vou ler a partir do versículo 1 para que nós possamos compreender melhor o contexto. Então, o texto ele será ampliado para Romanos capítulo 5, de 1 a 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu sublinhei nessa passagem a expressão nos gloriamos nas tribulações. E talvez você esteja se perguntando: pastor, como pode ser isso? Como alguém pode se gloriar nas tribulações? Então, se você gostaria de aprender algo diferente na sua vida, como você pode se gloriar nas tribulações, e se você está passando por uma tribulação, está sendo afligido, não está conseguindo vencer essas tribulações, essa lição, então, poderá ajudá-lo bastante a superar essas dificuldades. Vamos fazer inicialmente 3 perguntas que o autor da lição ele traz para a nossa reflexão. Primeiro, por que experimentamos tribulações? Em segundo lugar, uma segunda pergunta: qual deve ser a nossa postura diante delas, ou seja, diante das tribulações? Em terceiro lugar, é possível aprender alguma coisa nas tribulações ou com as tribulações? Então esse é o segredo, né? Essa é a mensagem, né? Este é o caminho que você deve observar a partir desse momento, se você quiser vencer as tribulações. Eu quero enfatizar então o versículo de número 3, quando Paulo disse: mas nos gloriamos nas tribulações. Essa é a grande indagação. Este é o grande questionamento. Como pode ser isso? Como uma pessoa pode se gloriar nas tribulações, nos sofrimentos, quando alguma coisa está dando errado na nossa vida? Porque todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar nas tribulações. Existe realmente motivo para isso? E se é possível, como eu posso me gloriar nas tribulações? Então vamos aprender o que o apóstolo Paulo ele estabelece como princípios para a nossa vida nesse texto de Romanos capítulo 5. Ele vai ensinar que a tribulação ela produz a paciência. A palavra paciência, em algumas traduções do texto de Romanos 5, ela aparece como perseverança. E nós vamos explicar exatamente o porquê essas traduções trazem como perseverança. Então, perseverança
ou paciência, né, é a mesma coisa. Ou seja, a tribulação vai produzir a paciência, que é a mesma coisa que perseverança. O texto bíblico, ele mostra que os primeiros cristãos passaram por grande sofrimento. Porque a vida humana, nos primeiros anos do cristianismo, ela era mórbida, insalubre e nociva. E o que acontecia? Haviam péssimas condições de higiene, onde as pessoas estavam expostas a infecções, enfermidades e, boa parte dos casos, a morte. O período que a pessoa vivia era muito curto devido a essas péssimas condições. Não havia também policiamento, a violência ela assumia contornos assustadores, ou seja, a violência era muito grande. E também ser cristão naquela época, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, significava ser sujeito às perseguições por parte das autoridades, tanto judaicas quanto pelo Império Romano. Ou seja, ser cristão naquele período era pagar com a própria vida, era viver uma vida debaixo de tribulação. E ele então vai mostrar o que essa tribulação pela qual aqueles crentes estavam passando, aqueles primeiros cristãos, como isso poderia ser revertido na vida de uma pessoa. Você quer saber qual é o segredo? Você quer saber como eles conseguiam vencer e até mesmo serem levados para o calabouço, para as arenas, serem mortos, mas ainda assim continuar firmes, continuar perseverantes? Qual era o segredo desses crentes? O que Paulo ensinou a eles que poderia fazer a grande diferença nesses momentos difíceis da vida? Vamos prosseguir, então, e entender que a tribulação ela é um sofrimento de caráter pedagógico. Ou seja, ela vai nos ensinar alguma coisa. Todas as vezes que nós passamos por uma tribulação, nós saímos dessa tribulação muito mais fortalecidos, aprendemos mais, corrigimos muitos erros, de forma que a tribulação ela tem esse aspecto pedagógico. E ela não significa uma postura masoquista, ou seja, você não busca pelo sofrimento ou pela humilhação. Ninguém busca essas coisas a menos que sofra do masoquismo, que seria já um distúrbio na vida da pessoa. Então, o sofrimento das tribulações, elas não têm um fim em si mesmo. Ou seja, o sofrimento resultante das tribulações, elas têm outras finalidades, além daquele sofrimento. E nós precisamos aprender a enxergar além do sofrimento. Foi isso que Paulo ensinou no capítulo 5 da carta aos Romanos. Também ensinou sobre esse mesmo tema em outras partes dessa carta e também em outras epístolas que ele escreveu. O que nós temos que fazer quando estivermos sob tribulação? Essa questão, o que fazer se tivermos que experimentar a tribulação ou se estivermos passando por uma tribulação? Os passos que devemos dar é sempre evitar a vitimização. O que significa isso? Que se você estiver passando por um momento difícil, evite ter pena de você mesmo,
dizer: coitado de mim, ai de mim, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Então, essa vitimização, ela é muito ruim, porque ela faz com que você afunde cada vez mais dentro desse poço que você está cavando. Evite a vitimização. Em segundo lugar, não culpe algo ou alguém por causa dos seus problemas. Não queira arrumar, né, um responsável, responsabilizar alguém pelos seus problemas. E em terceiro lugar, cresça em paciência, ou seja, cresça em perseverança. Esses 3 passos, eles vão ser fundamentais para que você possa passar por esse período de tribulação, cantando, louvando, bendizendo ao Senhor. Embora o peso da tribulação seja muito grande, você será capaz de experimentar, ainda que sob tribulação, a verdadeira alegria e a paz que só Deus, só Jesus pode proporcionar. Eu quero mostrar a você esse caminho. Eu quero que você entenda a palavra de Deus e aplique esses princípios da palavra de Deus na sua vida. Então você poderá experimentar uma verdadeira transformação. E você verá que é capaz, sim, de experimentar a tribulação e ainda assim manter a calma, a tranquilidade, a paciência em seu coração. Vamos continuar. Eu quero ainda mostrar a você que a perseverança na tribulação, ela vai produzir, segundo Paulo, um caráter aprovado. Quando você persevera na tribulação, isso vai levar você a um caráter aprovado. A perseverança, ela é uma virtude que pode ser adquirida por qualquer pessoa. Ela precisa buscar a Deus. Qualquer um pode buscar a Deus. E ela é fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Perseverança. Grave bem essa palavra. Ela vai fazer muita diferença na sua vida. Talvez você diga: mas eu já tentei perseverar e não consegui. É muito difícil perseverar, né? Não consigo perseverar. Essas formas de se expressar é o que nós chamamos de autossabotagem. É quando você começa a criar crenças limitantes na sua vida justamente para não perseverar. A sua alma, o seu espírito, a sua mente estão trazendo muitas mágoas que estão impedindo você de viver realmente na presença de Deus. Vamos ainda falar sobre a perseverança. Perseverança não é uma teoria, né? Ela não é nem teórica nem especulativa. Em segundo lugar, não basta você estudar todos os livros sobre perseverança. Ainda que você seja doutor em perseverança, não quer dizer que essa teoria, esse conhecimento, vá ajudar você na hora da tribulação. Também não basta fazer orações para ser abençoado com perseverança. Inclusive, sobre esse ponto, eu quero trazer, uma ilustração de uma pessoa que estava orando, pedindo a Deus muita paciência. E todos os cultos de oração, em todos os momentos que essa pessoa orava, ela sempre dizia: gente, ora por mim, para que Deus me dê mais paciência. E quando ela orava, ela também pedia a Deus paciência. E quanto mais ela pedia paciência, mais coisas negativas iam acontecendo na vida dela. Briga com o vizinho, briga no trânsito, briga em casa,
discussões, e ela pedindo sempre a Deus paciência. Um dia, essa pessoa tem um sonho, e nesse sonho ela está conversando com Deus, e ela diz: Senhor, eu sempre orei pedindo paciência, mas o Senhor só me deu tribulação. Por quê? Então, nesse sonho, Deus responde para ela: se você queria paciência, eu te dei todas as situações possíveis para que você pudesse exercitar essa paciência, para que você pudesse viver essa paciência. Então, perseverança não é algo teórico, não é algo que nós pedimos a Deus. É algo bastante prático, porque a perseverança, ela não é passiva. Ou seja, não é ficar esperando para ver o que vai acontecer. Perseverança só se aprende por meio do seu exercício prático. Só podemos exercitar a paciência, a perseverança, na medida em que os problemas vão chegando. A tribulação vai nos sufocando, nos amassando, e nós vamos exercitando, praticando, vivendo essa perseverança. Perseverança não é algo teórico. Perseverança é algo prático. Essa perseverança, ela é um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ou seja, a perseverança é essa paciência que vai nos levar à vitória. Quando a perseverança nos concede uma estabilidade positiva, é porque ela foi bem aplicada. Todas as vezes que você persevera, você terá essa estabilidade positiva. E essa estabilidade positiva vai dar a você um caráter aprovado. Por isso é importante superar e suportar as tribulações, para que nós possamos ter esse caráter aprovado. E uma vez você tendo esse caráter aprovado, esse caráter aprovado vai produzir em você uma esperança. É por isso que na provação você terá sempre como resultado positivo a aprovação. Na provação, quando você tem esse caráter aprovado, você tem a aprovação na provação. Podemos dizer, então, que a perseverança na tribulação deve nos levar ao caráter aprovado e à consequente vitória. Seremos vitoriosos se perseverarmos na tribulação, porque teremos o nosso caráter aprovado. Se isso não acontecer, quando você passar por alguma tribulação, elas só vão servir para fazer você sofrer. Será apenas sofrimento, e você não terá nada positivo para retirar dessa tribulação. É muito importante você notar que o caráter aprovado, ele vai produzir em nós uma esperança. Mas o que é esperança? Como nós podemos definir a esperança? Então vamos entender um pouco a respeito da esperança. Muitas vezes achamos que a esperança é alguma coisa imaginária, alguma coisa que só vai acontecer ou poderá acontecer no futuro. Para o crente, a esperança, ela não é um otimismo sem fundamento ou temerário. Esperança é mais do que otimismo. Esperança é uma certeza. Esperança
para aquele que confia em Deus, é uma certeza inequívoca ou irrefutável, conquistada por Jesus Cristo na cruz. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que você espera. E você tem a certeza de que você vai chegar lá. Por isso é que a nossa esperança nunca nos decepcionará. Você nunca terá decepções com a esperança que você deposita em Deus, em Jesus Cristo. Ainda sobre essa questão da esperança, nós podemos então dizer que a nossa esperança é uma certeza, ou seja, não é uma dúvida sobre o futuro, não é alguma coisa que estejamos esperando que poderá ou não acontecer. A nossa esperança é uma certeza. E essa certeza é de que nas tribulações Deus continua conosco. Ele não nos abandona. Na tribulação, você vai ter um contato maior com Deus. Na tribulação, você vai conhecer melhor a Deus. Você vai se aproximar mais de Deus e vai aprender mais com Deus. E você vai entender também que Deus, ele se utiliza do sofrimento humano, que foi resultante da queda, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar e para nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. É isso que ele faz conosco. Eu quero trazer então agora uma síntese desse estudo. Eu quero explicar para você como nós podemos nos gloriar nas tribulações. Quero fazer então esse resumo e trazer para você esses 5 versículos do capítulo 5 da carta aos Romanos. Então vamos, nessa síntese, observar os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 da carta aos Romanos, eles trazem o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa esperança e da nossa alegria. Em que está fundamentado a vida de um crente? Ele começa dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, em lições anteriores nós já falamos sobre a doutrina da justificação, você poderá conferir depois, em outros estudos anteriores, onde Deus nos declara justos. Somos justificados pela fé e através dessa fé, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Paulo diz, sendo justificados pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou através do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, no qual, ou seja, na qual fé também estamos firmes. Ele vai mostrar isso no final desses versículos, dizendo que também estamos firmes nessa fé. Porque fé, conforme Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Então estamos firmes na fé. Através dessa fé fomos justificados através daquilo que Cristo realizou na cruz por nós. E o que Cristo realizou por nós leva-nos a termos paz com Deus. Como é que nós temos paz com Deus? Através desse processo de reconciliação que Deus realizou através de Jesus Cristo. Então, através do Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Podemos chegar à presença de Deus e desfrutar dessa paz. E também, através do Senhor Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça. Ou seja, graça é o favor de Deus para a nossa vida. Um favor o qual nós não merecíamos,
mas Deus, ele permite que, através da fé, nós tenhamos acesso a essa graça divina. O Senhor Jesus Cristo, então, nos leva a ter paz com Deus e nos leva também a entrarmos diante da graça de Deus, diante do trono da graça de Deus. E também nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, se estamos vivendo na presença de Deus, nós vamos nos gloriar. Nos gloriar em quê? Nessa esperança da glória de Deus, ou seja, de continuarmos vivendo diante desse Deus glorioso, o qual é glorificado por nós, o qual sua glória se manifesta na vida das pessoas, e nós nos gloriamos na esperança dessa glória divina. Esse é o fundamento. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o fundamento da vida cristã. Ainda nessa síntese, eu quero que você veja como se dá então o processo de nos gloriarmos agora na tribulação. Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Talvez você diga, pastor, até aí tudo bem. Não tem nada negativo. Mas como é que eu vou me gloriar na tribulação? E aí vem o processo, né, do qual Paulo vai explicar. E ele vai dizer o seguinte, que nesse processo, não somente aquilo que aconteceu, não somente aquele fundamento, mas ele vai dizer, também nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Como nos gloriamos nas tribulações? Ele explica dizendo, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, ou seja, a perseverança. A paciência ou perseverança, ela produz a experiência. A experiência, ela produz a esperança. Em outras palavras, por que ele se gloria nas tribulações? Porque aquela tribulação deu a ele a oportunidade de exercitar a paciência ou a perseverança. E essa perseverança ou paciência só pôde ser exercitada por causa da tribulação. E quando ele exercita essa paciência ou perseverança, isso vai produzir nele uma experiência maior com Deus, uma experiência maior de vida, um conhecimento maior a respeito de como a vida realmente é. E essa experiência, ela vai produzir uma esperança, a esperança futura. E essa esperança futura, como eu disse, ela não é alguma coisa, uma expectativa, ela é uma certeza. E essa experiência produz a esperança, e a esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque o que nós esperamos é certo que vai acontecer. A nossa esperança não é uma esperança equivocada, ilusória. Não é uma coisa fantasiosa, é uma esperança real. Por isso ela não confunde a nossa mente. Nós temos na nossa esperança a certeza. E essa esperança, ela se dá porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Você experimenta o amor de Deus na sua vida. Ou seja, diante do sofrimento, você é capaz de experimentar o quanto Deus te ama. E ainda, você terá a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos foi dado vai permitir que você sinta tudo isso na sua vida. Tenha essa certeza, essa convicção.
além de experimentar esse amor de Deus derramado em seu coração, você terá a presença do Espírito Santo que foi dado a você. Algumas pessoas acham que não tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo é dado numa segunda oportunidade. Não. O Espírito Santo, ele é dado no momento da conversão. Não é possível uma pessoa se converter e aceitar o Senhor Jesus Cristo a não ser pelo Espírito Santo. E ele é dado nesse momento, por isso ele é chamado de selo. Ou seja, aquele momento ele é selado através da presença do Espírito Santo na sua vida. Esse é o processo. Mas nesse processo existe um segredo. Existe uma chave, digamos assim, que faz com que tudo isso se processe de uma forma bastante clara. Qual é a chave desse processo? Ou onde está a chave desse processo? Vamos ver. Nos gloriamos nas tribulações, a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porque você tem o amor de Deus e tem o Espírito Santo. Onde é que está a chave? Não está no fato de você se gloriar nas tribulações, mas pelo fato da tribulação que você está passando produzir a paciência. Então, quando essa tribulação produz a paciência, essa paciência é a chave que vai virar e fazer toda essa engrenagem se movimentar. Então, a chave do processo é a paciência. Eu quero falar um pouco mais sobre a paciência no seu sentido original. Na lição número 8, eu falei sobre a paciência. Você pode conferir lá. E a paciência que eu falei, né, lá na lição número 8, foi sobre a palavra grega macrotimia, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde ele fala sobre o fruto do Espírito, dentre os quais a paciência é um desses frutos. O fruto do Espírito, então, ele é chamado de macrotimia. Macrotimia, como eu expliquei, é uma palavra traduzida por longanimidade, ou seja, paciência. A palavra macrotimia significa, macro quer dizer grande e timia quer dizer sentimento, né? Um sentimento, um grande sentimento. De forma que macrotimia é traduzido por longanimidade, que quer dizer, né, na língua portuguesa, longa ânima, ou seja, longanimidade é longa alma, longa, grande, e ânima, alma. É como se tivesse uma grande alma. Isso é macrotimia. Mas temos uma outra palavra usada em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. É a palavra hipomone, que em algumas traduções também vem como paciência. E é correto também traduzir por paciência. Significa paciência. Só que há uma diferença entre a paciência de Gálatas e a paciência de Romanos. Na paciência de Gálatas é uma qualidade, é um fruto do Espírito, é uma qualidade espiritual, mas também emocional. Você vai sentir, né, se desenvolvendo dentro de você esse fruto do Espírito, que é a paciência. Dentro de uma qualidade espiritual, ela se manifesta também do ponto de vista emocional. Agora, hipomone também é paciência.
É uma qualidade espiritual? Sim, também é uma qualidade espiritual, mas ela está mais voltada para o nível mental. Ou seja, hipomone significa que você vai suportar os males e os sofrimentos com a sua mente tranquila. Por isso as duas palavras são diferentes. E você vai entender a chave desse processo quando você entender a palavra que Paulo utilizou ali. Em macrotimia, você tem um longo temperamento. Já em hipomone, o que você tem é a perseverança, é a constância sob os sofrimentos, debaixo dos sofrimentos. Então, nós podemos dizer o seguinte, que quando Paulo falou dessa paciência, que é caracterizada como perseverança, ele está dizendo o seguinte, ele usa uma palavra composta, onde ele usa uma preposição, hipó, que quer dizer sob, debaixo de. É como se você agora diminuísse para estar sob alguma coisa. Mas a palavra moné. Moné quer dizer casa, quer dizer residência, o lugar de permanência. Ela vem de um verbo grego, meno, que quer dizer eu fico. Então, hipomone significa que você vai permanecer debaixo da sua casa ou sob um teto. Você vai, na sua paciência, na sua perseverança, na verdade você vai buscar uma posição sob alguém. Então isso é o que Paulo está dizendo. Quando ele usa essa palavra, ele diz que quando você buscar a paciência, busque um lugar onde você fique sob alguém. Vamos entender melhor esse processo. E vamos aprender agora o segredo da paciência. Quando você está vivendo a sua vida, né, e esse indivíduo aqui, né, imagine que é você. Você está vivendo a sua vida tranquilamente, sem qualquer preocupação, está dando tudo certo, você está feliz da vida. De repente, vêm as tribulações. E essas tribulações, elas começam a massacrar você. Começam a te colocar para baixo. São sofrimentos, angústias, preocupações, tristezas, medo, ansiedade. E você debaixo dessas tribulações, dessas ameaças, parece que você vai ser esmagado pelas tribulações. Nesse momento, quando você está sofrendo tribulações, você deve buscar um lugar de proteção. Deve permanecer em casa sob proteção, debaixo de proteção. Da mesma forma como aconteceu agora na pandemia, né? Ninguém podia sair, todo mundo ficou em casa, porque em casa estavam protegidos. Quando vêm as tribulações, nós também precisamos de um lugar, de uma casa, de um local onde estejamos sob proteção. E aí vem a palavra paciência, ou seja, hipomone, debaixo de proteção. Quando vêm as tribulações, você busca essa proteção na sua vida. E onde é que você vai buscar essa proteção? Com quem você vai buscar essa proteção? Então você fica sob Jesus Cristo. Ou seja, você vai permanecer agora nessa casa espiritual sob Jesus Cristo.
ele não apenas está dentro do seu coração, mas ele também está ao seu redor. Ele está sobre você, ele está diante de você, ele está atrás de você, ele está protegendo você. Então, quando as tribulações nos ameaçam, você deve buscar essa proteção e ficar sob a proteção de Jesus Cristo. Pela fé, você vai buscar essa proteção em Jesus Cristo e vai permanecer firme nessa fé. E o que vai acontecer? No momento em que você fica sob essa proteção, você agora começa a desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Conforme Paulo diz, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a essa graça. E é nessa graça que você vai viver, sob a proteção de Jesus e vivendo na graça de Deus. E todos aqueles elementos que Paulo disse lá em Romanos 5, 1 e 2, que chamei de fundamentos, a fé que você vai exercer, a experiência que você vai ter agora por causa dessas tribulações, a esperança que você vai ter de superar tudo isso, sabendo que o seu futuro está garantido. E ainda, dentro desse processo, você sabe perfeitamente que vai experimentar o amor de Deus. E você tem o Espírito Santo que foi dado a você. Então, os elementos que são os fundamentos, mas outras coisas que vêm nesse processo, no processo da tribulação, todos eles vêm até você. Debaixo da proteção de Cristo, vivendo na graça de Deus, pela fé, obtendo experiência, tendo esperança, experimentando o amor de Deus, vivendo na presença do Espírito Santo, você permanece seguro. E é nessa condição que nós nos gloriamos nas tribulações. Elas existem? Sim. Mas existem outros elementos na nossa vida que nos faz gloriarmos nas tribulações, sabendo que todas essas coisas estarão presentes na nossa vida. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu quero dizer a você que com Jesus Cristo em seu coração, você pode reverter esse quadro agora. Abra o seu coração, receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor, deixe que Ele venha e cubra a sua vida. Viva debaixo dessa proteção, viva na graça de Deus, através da fé, da experiência, da esperança. Experimente o amor de Deus e sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, com certeza, você se gloriará também nas tribulações. Eu quero deixar uma passagem bíblica, Romanos capítulo 15, versículos 4 e 5, para que você também possa aplicar na sua vida. O texto diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, ou seja, hipomoné, ou seja, perseverança, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela perseverança ou paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência, ou seja, o Deus de perseverança e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Fique com essa palavra, deixe Deus abençoar a sua vida. Desejo sinceramente que você possa experimentar uma transformação no seu viver, deixando que Deus atue na sua vida.
Fique com Deus, receba um forte abraço e que eu possa saber de você que você está também se gloriando nas tribulações, porque todos os elementos divinos já estão presentes na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Amém.